Bom, pessoal, não é minha intenção esgotar toda a interpretação dessa carta no vídeo, né? Assim, a interpretação de qualquer carta do I Ching envolve muita coisa, tá? A interpretação ela é grande, ela é longa, mas a princípio, o que a gente observa? Saiu a água embaixo e o lago em cima. Excesso de água, tá? Existe um excesso. E essa situação, ela é fixa, ela não vai mudar tão cedo, tá? O I Ching, na verdade, nesse hexagrama, ele confirmou o que eu já tenho falado através da astrologia e através de outras análises que eu fiz. A situação não muda nem tão cedo. O que eu quero mostrar para vocês até é muito interessante. Nesse livro aqui que eu tinha mostrado no vídeo de introdução ao I Ching, a carta de número 47 é chamada de O Esgotamento. Já nesse livro aqui, I Ching, o livro das mutações, tá? Que também é um resuminho, a carta de número 47, ela é chamada de opressão, a exaustão. Então, esgotamento, opressão, exaustão não é exatamente a situação que nós estamos enfrentando atualmente no Brasil? Então, é como eu disse, a interpretação da carta, né, do hexagrama, ela é extensa, ela é longa. Mas assim, já logo de início, o que o I Ching já está dizendo pra gente? Nós não estamos errados. Nós não estamos com uma impressão, com uma análise errada do Brasil. O país está mesmo numa situação de extrema opressão, está numa situação perigosa, porque o trigrama da água, que é o trigrama inferior, tá? O trigrama de baixo, ele fala de uma situação de perigo mesmo, de você ter que atravessar um abismo para depois você atingir o lago, tá? O lago, ele representa alegria, tá? O lago em si, ele representa serenidade. Só que o que acontece? Existe aqui, no hexagrama como um todo, não adianta você olhar o lago sozinho e achar que ele representa serenidade e alegria. Você tem que olhar o conjunto. E o conjunto é um conjunto com muita água. Tá? O elemento água está muito forte nesse hexagrama. Então, existe realmente um esgotamento, uma opressão, uma exaustão que consome as emoções, que produz um alto desgaste emocional, né? E como as linhas não mudam, vocês viram que as linhas não mudam, são linhas fixas, é o Yin e o Yang jovem, então é uma situação que não muda tão cedo. Então a gente ainda vai ter que atravessar todo esse abismo para depois a gente se libertar, tá? Mas isso é anos, tá? Isso não é para já, isso vai demorar muito, né? Muito provavelmente a gente vai entrar no mais profundo possível desse abismo para depois conseguir emergir e sair disso. E mesmo assim, vai ter um desgaste muito intenso das emoções, tá? É isso que o I Ching tá mostrando, é o que passa para mim quando eu olho essa imagem. Então, o nosso diagnóstico de que o país está sofrendo, de que o país está num abismo mesmo, ele está correto, a nossa análise está correta e é algo que vai demorar, não vai passar tão cedo. Eu vou ler para vocês os conselhos resumidos dos manuais de I Ching que eu mostrei para vocês. Então, nesse manual aqui, qual é o conselho que ele dá para a carta 47? Então, me acompanhem. O oráculo aconselha-o a não se deixar dominar pelas adversidades. É necessário encontrar nessas adversidades forças para lutar e combater, mantendo firmeza de caráter, sem hesitação e fidelidade a si mesmo. Então esse é o conselho resumido desse livro. Como todas as linhas são linhas estáveis, a gente não lê o conselho da linha, tá, gente? É só o conselho resumido mesmo. O I Ching ele foi muito direto na resposta, na verdade. O conselho resumido desse livro aqui é o seguinte. Ele fala, é bem resumido mesmo, ele fala assim: há situações nas quais de nada serve suplicar ou argumentar. É melhor manter a inocência e a rebeldia.
Vocês percebem que os conselhos do I Ching, eles são conselhos simbólicos, eles são metafóricos. Você tem que extrair o que o I Ching está querendo te transmitir, tá? Mesmo que sejam conselhos de manuais resumidos. A ideia, na verdade, o que o oráculo está falando? Que a gente deve lutar sim, tá? A gente deve lutar contra essa situação de esgotamento, de opressão que está sendo imputada sobre todos nós, que está sendo imposta sobre todos nós. Então, o I Ching, ele não está falando para a gente aceitar passivamente a situação. A gente tem que combater esse governo opressor, esse governo protofascista, esse governo reacionário, sim, tá? O I Ching está falando que a gente tem que manter essa postura, mas a gente precisa saber que inevitavelmente nós vamos passar por essa fase. Inevitavelmente nós vamos passar por isso, não tem o que fazer, está um tanto quanto acima da gente. Porém, o I Ching não está aconselhando a se resignar, a não fazer nada, tá? Eu estou entendendo que o I Ching não está falando isso. Agora eu vou ler o conselho do I Ching visual, que também é um conselho resumido. Então, me acompanhem. Então, é a água embaixo, o lago em cima, o esgotamento. No I Ching visual, você tem uma palavra de metáfora, tá? Então, a metáfora é assim. O abismo se abre na frente do lago. Antes da alegria e da libertação, haverá angústia. Então, o abismo, tá, se abre para o lago. Então, antes da satisfação, da alegria, haverá angústia, tá? A questão é que essa angústia vai ser de longa duração, tá? Por que eu sei que é de longa duração? Porque não saiu linhas mutáveis no hexagrama. E esse prognóstico, ele coincide com o que eu tenho visto nas técnicas de previsão da astrologia. Eu ainda não consultei o tarô e o baralho cigano, mas mais pra frente eu vou fazer essa consulta. Mas voltando aqui no conselho do I Ching, o que ele fala? Pouco antes do objetivo, haverá um pequeno abismo a ser superado. Reúna toda a sua força de vontade. Palavras bonitas não ajudam, ninguém acredita nelas. A perseverança traz sucesso. Vejam, é um texto resumido. Quando ele fala que pouco antes do objetivo haverá um pequeno abismo a ser superado, não é pouco antes e não é um pequeno abismo, tá? Não é pouco antes. As linhas são linhas muito estáveis, são linhas que não mudam, elas não se mudam. Então, eu até estou agora assim, tendo a intuição de que esse abismo é um abismo para nós, tá? Para nós que somos progressistas e que enxergamos, temos um claro diagnóstico confirmado pelo I Ching. O I Ching está confirmando o nosso diagnóstico de que o país está afundando, tá? De que o país está degringolando ladeira abaixo. Então a gente tem essa percepção. E vai demorar muito para a gente conseguir se libertar disso. Pelas técnicas de astrologia, é de 2025 para frente. Antes de 2025, as coisas não melhoram e não melhoram mesmo, tá? Mas vou repetir, o I Ching não está falando para a gente se resignar a tudo isso, né? Mesmo a gente sabendo que a situação é essa, ela está acima de nós, vai continuar por longo prazo, se a gente persistir, mais pra frente, vai demorar, mas mais pra frente a gente vai se libertar. Vai ter a libertação, tá? Vai ter um momento bom pro campo progressista, mas isso vai demorar, né? E provavelmente é depois de 2025. Aí, agora eu já tô aqui usando o que eu vi através das técnicas de astrologia, tá? Eu já tô combinando com o que o hexagrama do I Ching está me mostrando. Vou repetir uma frase importante do I Ching visual. Então ele sugere aqui: reúna toda a sua força de vontade. Palavras bonitas não ajudam, principalmente se forem palavras dirigidas para seguidores de Bolsonaro, né? Para eles tudo tá ótimo, eles não estão vendo esse abismo, tá? Para eles não estão vendo esse abismo. Para eles está tudo ótimo. Ou talvez eles vejam, mas queiram fazer de conta cinicamente que não está acontecendo nada, né? A floresta amazônica queimando, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. E quando
é colocado aqui que a perseverança traz sucesso, isso é relevante também, porque é mais uma palavra que diz que nós, da militância política, né, quem tem essa consciência, quem está nesse movimento de resistência a esse governo, é para continuar o movimento de resistência, não é para parar. Agora, vejam, sabendo que essa situação realmente não vai mudar, o I Ching confirma isso, a astrologia confirma isso, eu tenho certeza que quando eu jogar o tarô e o baralho cigano, eles também vão confirmar isso, a situação não muda tão cedo, provavelmente só depois de 2025, a gente deve sim manter essa resistência, eu estou entendendo isso no jogo do I Ching, a gente deve manter essa resistência, mas a gente tem que se cuidar também, né? A gente tem que cuidar do nosso pessoal, do nosso individual, e tomar cuidado para não se oprimir demais, porque vejam, o elemento água está muito forte nesse hexagrama, então assim, essa opressão, esse esgotamento, ele desgasta as nossas emoções, ele desgasta as nossas energias. Então, ao mesmo tempo em que a gente resiste a esse governo, né, a esse governo proto-fascista, esse governo opressor, esse governo reacionário, né? Isso eu estou enfatizando bem porque isso é a característica desse governo, tá? E o I Ching confirma o nosso diagnóstico. Então, se é assim, se de uma certa maneira a gente vai ser obrigado a passar por isso, não tem jeito, isso num certo sentido está um pouco acima da gente. Então, assim, a resistência precisa continuar existindo, mas a gente tem que descobrir maneiras de se preservar, de se cuidar, né? Cuidar do nosso psíquico, cuidar do nosso emocional, porque é o nosso emocional que está sendo abalado, tá? Quem tem condições de ir atrás de uma terapia, quem tem condições de ir atrás de recursos terapêuticos, de desenvolvimento pessoal, isso é necessário também, tá? Não é para hesitar, é para ir atrás de cuidados também. O trigrama da água, ele está muito relacionado com questões do inconsciente, do subconsciente, da alma, do espírito, tá? É uma energia yin. Enquanto que a lagoa, né, o lago, é uma energia yang, tá? Mas vejam, a leitura tem que ser de baixo para cima. Para a gente chegar aqui, a gente vai ter que cuidar do nosso inconsciente, do nosso emocional e também do espiritual, tá? Vai ter que fazer isso. Então você que está em casa assistindo essa mensagem, pense nas maneiras de você se preservar, cuidar do seu emocional, cuidar do seu pessoal, né? Cuidar de você. Não adianta lutar pelo coletivo, o político é o coletivo. Não adianta você lutar pelo coletivo sem cuidar do seu pessoal, do seu individual. E isso eu já falei em vídeos anteriores, né? Eu entendo que o jogo do I Ching está confirmando até mesmo conselhos que eu já dei antes. Acompanhem comigo a interpretação que agora aparece nesse livro aqui do Tom Wiseman, tá? Vejam que interessante, a linguagem do Tom Wiseman, ela é muito próxima do livro das mutações do Richard William, tá? É muito próxima. Então, eu vou ler, eu já li, tá? E agora eu vou ler para vocês e observem como a descrição do livro, ela realmente reflete o que está acontecendo agora. O I Ching foi muito certeiro. Me acompanhem. Então, é o hexagrama 47 que se chama abatimento. Aqui nesse livro se chama abatimento. Então, ele coloca assim: este é um dos maiores sinais de perigo do I Ching, tá? Este é um dos maiores sinais de perigo do I Ching, significando extrema dificuldade, pobreza e opressão. O esgotamento é simbolizado por Kan, a água, tá? É o trigrama de baixo, a água, sob Tui, o lago, tá? São as palavras chinesas, tá, gente? O lago está vazio e sua água é drenada. Então vejam, é até uma outra interpretação. Não é nem que a gente vai enfrentar o abismo para chegar no lago. É o lago sendo drenado. A alegria do povo, tá, gente? Ó, sendo drenada. Vocês estão vendo? É uma outra interpretação. Eu falei para vocês que o I Ching tem várias interpretações, mas o núcleo, pode ter várias interpretações, mas o núcleo se refere a uma questão de opressão, a uma questão de esgotamento, de abatimento. Vejam isso. O lago está vazio e sua água é drenada. As linhas
Uma fraca segurando duas fortes e duas fracas cercando uma forte sugere restrição, obstáculos e opressão. Todas as 6 linhas são desfavoráveis, mas a maior desgraça tem as sementes da maior regeneração, se pode entender e observar as durezas desse tempo. Ou seja, o I Ching está falando que vai ter um momento da regeneração, tá? Não é para agora, vai demorar. Então, na verdade, de uma certa maneira, está sendo falado que a gente tem que passar por tudo isso e que existe uma lição a ser aprendida, tá? O I Ching está falando isso, isso faz parte da filosofia do I Ching. Continuando a interpretação por esse livro, tá? Então tem um parágrafo que é chamado de julgamento, tá? O julgamento também é baseado na análise da imagem. Me acompanhem. Abatimento, sucesso, perseverança. A boa fortuna aguarda o grande homem sem desonra. Se tem alguma coisa a dizer, não se é acreditado. Tá? Esse termo me remete à ideia de que não é com palavras, só com palavras que a gente vai resolver essa situação. Continuando. Apanhado numa armadilha e desiludido, você se encontra numa crise. Você é assim, a população, todos nós, tá, gente? Eu tô lendo literalmente o parágrafo, mas a gente tem que tentar aplicar a realidade. Então, retomando. Apanhado numa armadilha e desiludido, você se encontra numa crise, onde os sonhos fáceis e os princípios corruptos são desmascarados como vazios. Suas atitudes e ações vão determinar os anos a seguir. Não há nada mais vital agora do que ceder à natureza de sua condição e compreender o espírito de tal situação. Então vejam, espero que vocês estejam entendendo, tá? As palavras elas são um pouco cifradas, mas o que eu, Adalberto, estou entendendo? É para a gente continuar, sim, a resistência a esse governo? Sim. O que a gente fizer agora vai determinar a possibilidade de uma libertação no futuro, tá? O que a gente fizer agora vai ser importante, vai servir de sementes para as próximas gerações futuras, para as próximas gerações progressistas. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal, tá, gente? Eu tenho vídeos anteriores onde eu já disse isso. Até porque tem pessoas que me perguntam, se tá tudo tão ruim, o que adianta então a gente fazer militância política, a gente fazer uma resistência a esse governo? A resposta é, adianta sim. Tá? A nossa resistência não vai resolver o problema agora, mas nós vamos lançar sementes que as gerações futuras vão poder usar. Tá? E assim, nós vamos ter que passar por esse abismo, não tem jeito, tá? Até 2025 a gente vai passar por isso. Em 2025, 2026, não é que tudo vai se resolver não, tá, gente? Interpretem direito o que eu tô falando. Não é que tudo vai se resolver. Mas, a partir de 2025, 2026 em diante, as coisas começam a melhorar. Tá? Mas vai depender muito das sementes que nós vamos jogar agora, tá? Na verdade, a gente vai ter que trabalhar pela geração futura, porque inclusive as gerações futuras elas estão correndo risco de não ter Amazônia, de não ter clima adequado para as próximas gerações, de não ter recursos. É isso que as próximas gerações estão correndo o risco de enfrentar. Né? E nós vamos ter que preparar essas futuras novas gerações. A gente vai ter que fazer isso agora, aqui, nesse momento. Bom, gente, eu acho que o I Ching deu uma resposta muito objetiva, muito direta, foi no ponto, tá? Qual é o conselho, então? O que a gente deve fazer? Primeiro, temos que cuidar de nós mesmos, sim, tá? A gente tem que descobrir maneiras de não deixar que essa situação de crise coletiva política do país afete nossas emoções, a nossa mente, né? O I Ching aconselha a continuar o movimento de rebeldia mesmo, de resistência contra esse governo. Cada pessoa tem que descobrir a sua forma de resistência, né? Eu mesmo tenho a minha forma de resistência nas redes sociais.
Eu tenho amigos, eu tenho militantes amigos que preferem uma forma de resistência mais presencial, nas ruas, né? Mas o que importa é que tem que continuar o movimento de resistência sim, mas cuidando das suas emoções, cuidando do seu pessoal, até mesmo do seu espiritual. Nós estamos num momento difícil, é inegável que inclusive a condição energética e espiritual do país está ruim. Isso é inegável, tá? E eu tenho que falar isso, eu tenho que falar nessa linguagem. Nós estamos consultando oráculos, o I Ching. Então, assim, quem é cético, materialista e não acredita em nada disso, não teria nem que estar assistindo esse vídeo, né? Para quem acha que o mundo é um mundo exclusivamente material, não existe nada de espiritual, não existe nada de energético, não existe nada de oráculo, não existe nada disso, não existe destino, não existe nada, então não teria nem que estar assistindo esse vídeo, não tem nem que estar acompanhando aqui o canal. Então, para quem está acompanhando esse vídeo, esse canal, etc., é inegável que a energia espiritual do país está ruim. É inegável que a gente tem que cuidar de nós mesmos, buscar a nossa própria espiritualidade, a nossa própria evolução, sem deixar, porém, de desenvolver o trabalho de consciência política, o trabalho de resistência a esse governo. Eu estou falando com clara convicção tudo isso, porque o I Ching, na verdade, confirmou todas as percepções que eu tenho tido ao longo aqui desse trabalho, desde 2016, que eu faço trabalho de astrologia política, trago esse conteúdo para o canal. Então, assim, nós estamos num caminho correto de entendimento. Mas temos que ter a consciência de que as coisas vão melhorar, mas vai demorar, não é agora. Né? Eu até consigo dar um prazo, que é de 2025 em diante. Então a gente vai ter que descobrir modos de resistência, mas também de sobrevivência, né? E de autopreservação. Então todos esses fatores são importantes, o aconselhamento é nesse sentido. Essa leitura, essa interpretação não se esgota aqui, tá, gente? Mas eu acho que deu para perceber que foi, assim, refletiu muito a realidade. Eu achei isso. Eu achei que o jogo do I Ching aqui, ele refletiu muito a realidade. O conselho, ele é muito pertinente, mas tem como a gente aprofundar, tá? Depois eu vou ler o livro do Richard William, vou ler outros materiais. Porque o trabalho do I Ching é esse mesmo, tá, gente? A gente já descobriu o hexagrama, tem que ler os textos. É isso que tem que ser feito. E, inclusive, eu encontrei um referencial de um site muito legal de I Ching. Eu vou deixar na parte de baixo do vídeo o link para o hexagrama número 47, que é o hexagrama dessa leitura, né? Desse aconselhamento. Então, tem um site que tem os textos de todos os hexagramas, é isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou deixar já o link do hexagrama 47. Lembrando que é um total de 64 hexagramas, mas o que saiu pra gente foi o hexagrama 47. E aí, o que acontece? Eu vou deixar o link, vocês podem acessar o texto e ler o texto, vocês vão ver que ele reflete muito bem a realidade, tá? É um texto mais ou menos grande e que descreve bem o que a gente está vivendo e também dá alguns conselhos. Cada pessoa vai aproveitar esse diagnóstico e esse conselho do seu jeito. Vocês, né, é vocês que devem descobrir a maneira de aplicar tudo que está sendo falado e lido, né, na vida individual de cada um. Tem algumas pessoas que vão ser menos afetadas por essa crise, né? Tem outras pessoas que são mais afetadas. Mas eu acho que todo mundo é afetado em algum patamar. Talvez quem seja rico, muito rico mesmo, não é afetado, até porque tem a opção de poder sair do Brasil, né? E viver em outro país, inclusive. Mas a maioria das pessoas estão sendo afetadas de alguma maneira. Então, eu recomendo que vocês acessem o link, eu vou deixar na parte de baixo do vídeo, na descrição, leiam um texto, tá? E aproveitem o aconselhamento. Esse tema não se esgotou desse vídeo, tá? Em vídeos futuros eu vou voltar a falar desse hexagrama e quando for necessário de novo, eu vou buscar conselhos no tarô, no baralho cigano e de novo no I Ching, tá? Isso é um trabalho de construção. Eu vou estar com vocês e eu espero que vocês estejam comigo, porque nós vamos ter que enfrentar esse abismo e essa luta juntos.
E por isso mesmo eu deixo o convite para vocês se inscreverem no canal Professor Adalberto Pessoa, no botão de sininho, e vamos trilhar esse caminho, essa trajetória juntos, ok, gente? No final desse vídeo, eu quero agradecer as pessoas que estão ajudando com a campanha Apoia-se aqui do canal, tá? Esse apoio de vocês, mesmo que seja com R$1 mensal, R$5 mensais, R$10 mensais, não importa o valor, mas esse dinheiro que vocês investem na campanha Apoia-se, me ajuda a poder dedicar mais tempo aos trabalhos aqui do canal, aos trabalhos aqui dos vídeos, inclusive esses aconselhamentos e os ensinamentos que eu faço por aqui, né? Eu tô trazendo vídeos, eu tô com um monte de vídeo gravado, tá, gente? Vários vídeos gravados. Às vezes demora para eu conseguir gravar ou editar vídeos, porque na verdade o meu tempo é muito consumido pelo meu próprio trabalho durante o dia, né? Meu trabalho formal durante o dia e também as consultas que eu tenho que fazer. Eu tenho que remunerar o meu tempo. O trabalho aqui no canal, ele tem um trabalho muito extenso de bastidores, que envolve pesquisa de materiais, gravação, edição de vídeos. Tem vídeos meus que estão gravados há 2, 3, 4 meses atrás e que eu ainda não tive tempo de editar. E por que eu não tive tempo de editar? Porque como eu tenho que remunerar meu tempo, eu tenho que me dedicar a outros trabalhos. Então, a adesão de vocês à campanha Apoia-se, tem gente que tá me ajudando com R$30 mensais. Então, assim, a adesão de vocês à campanha Apoia-se ajuda muito para que eu possa liberar tempo para me dedicar aos bastidores aqui do trabalho do canal, que precisa, esse trabalho precisa ser remunerado realmente, mesmo que seja com pouquinho, mas me ajuda a me dedicar mais ao trabalho aqui do canal, entendeu? E, é claro, também me ajuda quando vocês buscam o meu serviço, seja o trabalho de tarô, de astrologia, né, as consultas que eu faço. Então, assim, eu tenho tido uma boa procura, né, por mapa astral, por tarô, por consultas, e esse dinheiro desse trabalho também ajuda a remunerar todo o trabalho de aconselhamento e de ensinamentos que eu faço aqui no canal. Então eu agradeço muito a vocês por esse auxílio, por essa ajuda, né? Eu acho que uma mão lava a outra. Eu trago ensinamentos, eu trago aconselhamentos que, no meu entendimento, têm o objetivo de ajudar vocês e em contrapartida vocês também estão me ajudando quando assistem o meu canal, quando compartilham meus vídeos, quando aderem à campanha Apoia-se ou contratam algum serviço meu, ok? Então é isso, gente. Estamos juntos. Tem bastante barulho de cachorro, os cachorros também estão junto com a gente, né? Aqui na rua o pessoal passeia de cachorro e os cachorros da rua começam a latir e a fazer barulho. Mas eu acho que vocês já se acostumaram, né? Então a maioria dos meus vídeos tem disso. Então é isso, nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!